Eu tentei por anos construir uma marca sem base nenhuma. E a lição que eu tirei disso é que você pode sim começar com aquilo que você tem, mas que você precisa de uma estrutura. Eu comecei a minha marca em 2021, mas assim, eu vou chamar de marca desde agora, mas na verdade ela não era uma marca, era uma loja. Eu tinha vontade de abrir uma loja. Eu fui no Instagram, abri um perfil para poder postar os meus trabalhos e quem sabe alcançar clientes com isso. Só que aí o tempo foi passando, o ano foi passando ali e depois de um ano eu decidi levar um pouco mais a sério. Foi quando eu resolvi trocar de nome, porque na verdade eu tinha feito o perfil com um nome bem provisório. E aí quando eu resolvi levar aquilo a sério, eu precisava de um nome que realmente fosse um nome único, que eu pudesse levar aí durante anos e que eu não tivesse nenhum tipo de problema com ele em relação à questão de tipo de peça que eu iria construir, porque eu ainda estava muito confusa em relação a isso, então eu não queria algo tão específico. Foi quando eu cheguei no nome Crochê-Lute. E aí eu acho que você já consegue entender sobre o que é a minha marca. Eu tenho uma marca de moda feminina em crochê. Na verdade, eu estou construindo essa marca e aí vocês estão agora vendo esse processo. Porque como eu disse aqui no início do vídeo, eu tentei construir algo, mas eu não tinha base nenhuma. Isso significa que eu não construí nada de lá até aqui. E existiu alguns motivos para isso. E aí esse ano de 2026, eu estou determinada a reconstruir a imagem dessa marca, daquilo que eu sempre quis que ela fosse, e realmente começar com algo mais estruturado. A insegurança foi um dos meus calcanhares de Aquiles. Foi a minha maior dificuldade de lidar com tudo isso, porque eu nunca me achei boa o suficiente, eu nunca achei que as minhas peças eram boas o suficiente, ou eu achei que a maneira como eu queria lidar com a minha marca seria impossível, porque era fora da minha realidade. Eu ia precisar alcançar pessoas que não estavam dentro da minha realidade. E essa insegurança, esse medo de fracassar me paralisaram durante muito tempo. E nesse processo, eu comecei fazendo peças aleatórias. Aquilo que estava bombando no momento eu queria fazer, porque na minha cabeça eu ia chamar muitas pessoas para o meu perfil e essas pessoas em algum momento iam comprar uma peça feita por mim. Só que essas peças que eu estava construindo não tinham nada a ver com o que eu queria para minha marca, não era a Crochê-Lute que eu tinha criado, não era aquilo que eu tinha idealizado. Então, era um tiro que eu estava dando no escuro e que não ia dar certo. Porque como é que eu ia começar construindo uma coisa e depois eu ia destruir aquilo que eu tinha construído? Então hoje eu até agradeço por não ter dado certo, porque agora eu posso começar da maneira certa e trazer para Crochê-Lute tudo o que eu sempre quis que ela fosse. Uma das coisas que me fez acordar para isso foi perceber a imagem que as pessoas estavam criando de mim. Porque como as pessoas não conheciam a minha marca, elas me conheciam. Elas conheciam o meu trabalho. Porque, na verdade, a marca ela nunca teve uma peça, um lançamento oficial. Então, as pessoas sabiam que eu sabia fazer. Eu postava ali uma peça que eu estava fazendo naquele momento, então as pessoas sabiam o que eu sabia fazer. E eu me tornei a menina que sabe fazer crochê. Então, quando as pessoas viam uma peça na internet que elas tinham gostado, elas me mandavam e perguntavam se eu conseguia fazer, e era esse tipo de cliente que eu estava conseguindo, porque elas gostavam do meu trabalho, elas gostavam da minha técnica, mas não era suficiente para elas comprarem aquilo que eu estava postando. Eu não conseguia induzir essas pessoas a comprarem um trabalho feito por mim. Elas viam uma peça e me pediam para fazer, porque sabiam que eu ia entregar uma peça de qualidade e elas podiam ter as peças que elas quisessem. E aí isso foi piorando
ano passado, quando eu entrei no meu segundo emprego, eu encontrei uma pessoa que gosta de adquirir muitas peças artesanais. Eu tinha feito um lançamento de uma coleção de brincos. E essa pessoa gostou muito dessa coleção e me pediu para fazer vários. Eu consegui algumas outras clientes lá nesse trabalho também, com esse meu trabalho de brincos. Eu vendi muito bem até quando eu fiz essa coleção. Foi a primeira venda que eu fiz assim. E inclusive eu tive a minha primeira venda para fora da minha cidade. E aquilo ali me deixou muito feliz. Mas eu comecei a observar nesse momento que mesmo assim, essa pessoa, ela me via como essa pessoa que faz crochê, que sabe fazer crochê. Então ela começou a me pedir várias peças que ela via na internet. E ali foi quando mexeu alguma coisa na minha cabeça que eu percebi que eu não estava criando a imagem que eu queria. As pessoas me viam como uma menina que faz crochê, mas elas não me viam como uma menina que tem uma marca de moda em crochê, que tem uma marca com peças autorais. Então eu comecei a observar todos os meus erros desde quando eu comecei até aqui, que era principalmente tentar abraçar o mundo, tentar alcançar todo tipo de público. E aí eu percebi que eu precisava do meu público, das pessoas que iam adquirir aquilo que eu fizesse como um trabalho autoral. E aí eu comecei a pensar como eu faria isso. Como que eu ia reconstruir a imagem da minha marca? Será que eu tinha destruído de uma vez tudo o que eu queria construir? Eu fiz algumas pesquisas com as pessoas que me seguem para tentar entender o que elas tinham na cabeça de quem era a Crochê-Lute. E eu me surpreendi em saber que alguma coisa eu consegui construir na cabeça das pessoas que traziam a imagem que eu tinha da Crochê-Lute. Óbvio que algumas coisas ali que eu estava trazendo recentemente, então também estava na cabeça das pessoas. E eu queria entender o que era mais forte, se era o que eu queria construir, o que eu estava construindo naquele momento, mas foi muito mais forte uma imagem que eu tinha começado lá no início, pensando nessa Crochê-Lute que eu queria construir. Então foi um passo muito importante para mim, para entender que ainda tinha jeito, que eu ainda conseguiria construir a imagem da Crochê-Lute que eu queria para essas pessoas que me seguem. Essas pessoas que me seguem, das quais respondeu a minha pergunta, foi pessoas que me conhecem pessoalmente, são amigos, né, colegas que são próximos a mim. Eu pensei, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e eu vou reconstruir tudo e eu vou estruturar da maneira correta. Dessa vez eu vou começar da maneira correta, com tudo estruturado, porque, gente, ainda tinha um agravante. Eu não conseguia responder para as pessoas sobre o que era minha marca, quem era ela, o que tinha de diferencial, por que as pessoas tinham que consumir a minha marca. Eu não sabia responder nada disso. E isso me deixava muito insegura, porque como é que eu ia abrir a câmera e falar para você que você deveria comprar a minha bolsa, se eu não sabia por que você deveria comprar? Então eu tive que fazer um trabalho de sentar como se eu estivesse tomando um café, sabe, com a Crochê-Lute e perguntando para ela, quem é você? Qual o benefício que você tem para mim? Me conte sobre você. Eu tive que conhecer a Crochê-Lute para poder entender como que eu iria estruturar tudo para que ela conseguisse passar a imagem dela. E aí eu tive que tomar algumas decisões de marketing, de estratégia, de como que eu iria passar essa imagem. E aí uma das decisões foi criar esse canal, porque eu não queria mais levar pro Instagram da marca assuntos muito pessoais, porque lá eu quero que seja mais como um produto final. Óbvio que eu vou trazer um lado mais humano para o Instagram, mas esse lado mais pessoal, esse lado do qual eu vou contar para vocês qual é o processo da criação de uma peça,
de maneira mais pessoal. Aí eu queria um espaço separado para isso. Então, por isso também eu criei esse canal, porque eu queria ter esse processo em algum lugar. Eu queria que vocês conseguissem acessar em algum lugar todo esse processo de forma mais pessoal. E o Instagram vai ser como o produto no seu estado final. É o meu catálogo. Essa foi uma das decisões. Uma decisão muito crucial, muito importante também para a reconstrução dessa imagem foi deixar de pegar encomendas que não fossem as minhas peças. Você pode fazer essa peça aqui que eu vi aqui no Instagram e gostei? Não posso. Porque eu percebi que eu estava me colocando nesse lugar, eu estava me posicionando dessa forma. E se eu queria que as pessoas me vissem não como a menina que faz crochê, mas como a mente criativa de uma marca, eu precisava me posicionar dessa maneira. Então, esse processo também foi muito importante para me entender, para me conhecer, para saber escolher realmente o que é que eu ia fazer da minha vida. Recusar encomendas era algo assim bem difícil, porque ainda foi difícil desconstruir na minha cabeça essa imagem de que as pessoas iriam encomendar comigo alguma peça que elas viram e depois iria querer consumir a minha peça autoral. Eu ainda acreditava nisso, um pouquinho no fundo assim. Mas aí eu tive que lembrar de todas as vezes que eu fiz peça por fora e quantas vezes essas pessoas quiseram consumir algo que eu fui lá e postei. Nenhuma. Então eu pensei, não, eu vou precisar reconstruir a imagem que as pessoas têm de mim. Eu não vou mais pegar encomenda de pessoas que querem que eu faça algo que não seja da minha marca. Então eu vou trabalhar algum lançamento. Para reconstruir a minha marca, eu preciso trabalhar um lançamento. Eu já estou com essa peça, é uma bolsa. Eu já tô pensando aqui em todo o processo de como é que eu vou fazer esse lançamento, porque também é todo um processo por trás. E aí a gente também vai ter aqui um vídeo sobre esse processo criativo em relação a essa bolsa e como que vai ser todo o lançamento dela. Mas é todo um processo que precisa ser pensado. Mas eu tenho já essa peça de lançamento do qual vai ser o renascimento da minha marca, para que as pessoas possam conhecer quem é a Crochê-Lute. Eu sei que vai levar um tempo para chegar nessas pessoas e eu estou disposta a esperar e a passar por todo esse processo. Eu já perdi muito tempo, eu já perdi muitos anos fazendo da maneira errada. Então agora eu vou tentar da maneira correta. Para finalizar esse vídeo, então eu vou apresentar um pouco a Crochê-Lute, como que ela está estruturada agora, para vocês também conhecerem quem ela é e qual é o propósito. A Crochê-Lute é uma marca autoral de moda feminina que utiliza a técnica do crochê para tecer os seus tecidos. A Crochê-Lute, ela busca vestir mulheres não apenas com roupa, mas com um propósito e uma identidade. E aí vocês devem estar um pouquinho curiosos também sobre o nome da marca. Por que Crochê-Lute? Esse nome traz a essência da Crochê-Lute, porque o nome já diz, já traz a técnica que é utilizada e também traz o requinte, a elegância que eu quero para essa marca. Crochê-Lute que brinca com essa coisa de marca de luxo é justamente para poder trazer essa identidade do crochê com uma moda mais elegante. E o propósito da marca é justamente mostrar que o crochê pode estar nessa moda de uma forma mais sofisticada e moderna, valorizando o trabalho artesanal e tradicional. A diferença da Crochê-Lute para outras marcas é que quando eu idealizei a marca, foi com a necessidade de suprir a falta de uma identificação minha com
as modelagens de roupas que eu encontrava nas lojas. E aí, quando eu resolvi trabalhar com o crochê, eu continuei sentindo falta desse tipo de modelagem trabalhada no crochê, que vocês vão conseguir entender ao longo desse processo, quando eu for trazendo essas peças para vocês, qual é esse tipo de modelagem que eu estou falando. Mas existia uma falta de identificação e eu pensei, poxa, eu acho que o crochê pode vir e ocupar esse lugar, porque, como eu falei, eu só escolhi o crochê como técnica de tecer os meus tecidos. Eu quero tirar o estereótipo do que é uma peça feita de crochê e mostrar que ele pode sim trazer uma forma mais sofisticada e moderna para as modelagens de roupas também dentro desse trabalho artesanal. E o meu público-alvo, com certeza, são mulheres que se identificam dessa maneira, que gostam de uma moda mais criativa, moderna, sofisticada, que valorizam o se vestir e que veem nesse ato uma forma de mostrar sua identidade. Porque, querendo ou não, você usar uma peça de crochê significa muita coisa, é algo que chama a atenção quando outras pessoas veem. É uma peça que chama a atenção. Então, é para mulheres que gostam e valorizam esse ato de se vestir como uma maneira de se expressar. Eu espero que esse vídeo tenha dado para vocês conhecerem um pouco sobre a minha marca e sobre esse processo que eu estou de recomeço. É um recomeço do zero, mas que na verdade eu até identifico como um começo de verdade, porque eu acho que eu nunca comecei, eu só fui embaralhando ao longo do tempo e deixando as pessoas mais confusas ainda, mas que agora elas vão poder conhecer a minha marca da maneira correta. E nos próximos vídeos a gente tem muito mais assunto para conversar sobre esse processo que é longo, é árduo, mas que é necessário. Então, se vocês curtirem, quiserem acompanhar esse processo de recomeço da minha marca, saber como que eu vou construir ela passo a passo e todo esse processo criativo por trás de uma peça, por trás de um lançamento, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo para me ajudar. E foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.